Quero convidar, abra sua Bíblia comigo. Jeremias capítulo 17, verso 5. Assim diz quem está falando? O Senhor é Deus. Ele diz: maldito é quem confia nas pessoas e se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Na corrigida diz: maldito o homem que confia no homem e se apoia faz da sua força, a força do seu braço, né? A sua força. Ele continua dizendo: ele será como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados, estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Antes de orarmos, eu vou continuar ainda, mas deixa eu chamar a sua atenção para essa primeira parte do texto. Ele diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que faz da força do seu braço, que confia na sua própria força e não na força do Senhor. E ele vai dizer para nós aqui, Mari, qual é o resultado, Ana? Qual é a consequência de confiar no seu próprio coração? Ele diz: ele será como um arbusto solitário, uma árvorezinha pequenininha, solitária no meio do deserto. Vai secar, vai sofrer. Ele diz: ele não vai ter esperança alguma, ele não tem perspectiva de futuro. Ele diz: habitará em lugares desolados e estéreis. Lugares desolados é lugares remotos, estéreis e que não tem vida. E ele diz: será numa terra salgada onde ninguém vive. Então quem confia na força do seu braço, quem confia no seu taco, como diz o ditado, ele diz assim: vai acabar sozinho. Cuidado. Ele continua dizendo ainda no verso 7: mas feliz é aquele que confia no Senhor, cuja sua esperança está em Deus. Então esse será como a árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, com as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Agora aqui ele vem apresentar Erickson, aquele que confia em Deus. Ele diz: maldito é o homem que confia na força do seu braço. Ele ficar sozinho e vai estar num lugar seco, estéril. Porém, Joelmir, ele diz: se você confiar em Deus, se a sua esperança estiver no Senhor, ele diz, então você será como uma árvore que é plantada junto a águas correntes. Ele diz: ele não precisa se incomodar, mesmo que o lugar esteja quente. Ele diz: suas folhas continuarão verdes. Ele diz assim: nos longos meses de seca, está dizendo que todos nós vamos enfrentar dias difíceis em algum momento. Ele diz: mas não há preocupação no seu coração. Por quê? Porque mesmo no momento de muita seca, de muito calor, ele continuará frutificando. Você pode dizer amém sobre isso? E aí o verso 9 e 10 para encerrar, ele diz assim: o coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos e dou a cada pessoa devida recompensa de acordo com as suas ações. Ele continua, ele conclui dizendo: porém o coração do homem, o coração humano, é mais enganoso do que todas as coisas, e além de enganoso, ele diz, ele é perverso. Tomamos decisões todos os dias. Segundo a neurociência, nós tomamos em média 35 mil decisões por dia. É muita coisa. 35 mil decisões, sejam elas conscientes ou inconscientes. As decisões inconscientes são aquelas que nós já tomamos segundo uma rotina, segundo o hábito de vida. Desde escolhas simples de tomar um café, ou de escovar o dente ou não quando sai de casa. Você fala assim: não, pastor, mas eu não consigo. Mas é uma decisão. Você pode decidir não escovar o dente, sim ou não? Os que estão do seu lado é que vão sofrer, né? E os seus dentes não ficarão saudáveis por muito tempo. Logo, logo você vai ter dificuldades. Mas são decisões, como decisões complexas que você vai tomar sobre como vai colocar, onde vai colocar o seu dinheiro, ou se você vai mudar de emprego, ou se vai comprar a casa nova ou não. Ou seja, tomamos decisões. A neurociência diz que as nossas decisões, elas estão divididas em dois grupos. O primeiro grupo é as decisões automáticas, que são essas inconscientes. Passam lá no nosso sistema límbico, elas naturalmente vão acontecer. A maioria dessas decisões, sem esforço cognitivo, até como você piscar, como você engolir a saliva, são decisões que nós vamos tomar. E a neurociência diz que 95% dessas 35 mil decisões são inconscientes. E o segundo grupo de decisões são as decisões conscientes, que vão estar apenas em 5%.
Porém, os 5% das decisões conscientes são as decisões que nós precisamos de razão, alguns de emoção, mas precisamos compreender o que estamos fazendo ou o que estamos decidindo. Elas podem definir e gerar todo o destino da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que sai de casa mal-humorada e ela decide discutir no trânsito, decide xingar o motorista que passa ao lado, ficar buzinando por conta do seu mau humor, por conta da sua irritabilidade. É uma decisão, Gelson, que a pessoa pode tomar, mas precisamos entender que essa decisão, sendo uma decisão inclusive tola, pode trazer sérias consequências, e já vimos infelizmente muitos incidentes de brigas no trânsito e até de morte por uma decisão errada. Concorda comigo? Sim ou não? Ou aquela decisão consciente de alguém que está começando a viver um processo de flerte no seu ambiente de trabalho, está começando a flertar com a pessoa do sexo oposto, começou a trocar umas conversas meio esquisitas, umas mensagens que não deveriam. São decisões que começam a ser tomadas, até que em algum momento essa pessoa decide levar essas conversas a algo mais profundo, e isso destrói o seu casamento, leva a sua família a consequências espirituais, emocionais e financeiras, porque o adultério, ele vai trazer consequências em todas as áreas das nossas vidas. Me apresente uma pessoa que cometeu adultério e eu vou encontrar uma pessoa que ela tem problema ou teve problemas em todas as suas áreas, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela conjugal, seja ela relacionamento com os filhos. Todos vão viver as consequências de um adultério. De uma só pessoa o barco pode afundar, é um Jonas que vai levar todo mundo para a tempestade. São decisões conscientes, e como eu falei, 5% que vão definir o nosso destino, vão definir para onde nós vamos. Então as nossas decisões, elas podem falar sobre influências. Quais são as influências? Estilo de vida, fala sobre as pessoas com quem nos relacionamos, pode falar das nossas rotinas, que são as inconscientes. Elas estão ligadas às nossa vida pessoal, relacional, profissional. Eu não vou falar sobre isso tudo. Ou decisões financeiras, espirituais, sociais. Todos os dias nós estamos tomando decisões. Agora o ponto principal, e aqui, Marcos, que eu quero colocar muita atenção, é como tomar uma decisão correta. Todos nós entramos em situações, em fases da nossa vida que nós precisamos decidir, e às vezes, Suelen, nós não sabemos exatamente como fazer. Como tomar essa decisão? Para que lado eu vou? Primeiro ponto é exatamente você não saber para onde isso vai te levar. Nós precisamos entender que as decisões que nós tomamos, principalmente esses 5% dessas decisões conscientes, Erickson, elas podem definir um destino de fracasso ou de sucesso. E não estou falando agora nem de ter um caso extraconjugal, como eu dei o exemplo, ou de uma briga no trânsito. Eu estou falando de, às vezes, decisões que aparentemente elas podem nos abençoar. Por exemplo, a mudança de um emprego, ou abrir mão do CLT para ser empreendedor, ter o seu próprio negócio, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país. E muitas vezes nós estamos fracassando. Por quê? Porque quando temos a possibilidade de tomar essa decisão, Maurício, nós não vamos consultar o coração de Deus, mas consultamos o nosso próprio coração. E é por isso que o texto base da nossa mensagem hoje está em Jeremias 17:5, Amaral. Porque o próprio Deus, preste atenção, quando nós começamos a ler o texto, eu pedi para você repetir. O verso 5 diz assim: assim diz o Senhor. E depois no verso 10 ele diz assim: eu, o Senhor, examino o coração. O verso 5 ao 10 são palavras do próprio Deus, falando sobre fontes erradas de decisões. Então o verso 9 ele diz assim: maldito é o homem. Aliás, o verso 9 diz assim: o coração humano, o coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa. A pior fonte de decisões que eu e você podemos ter em nossa vida é o próprio coração. E diga-se de passagem, essa é a que nós mais examinamos. É verdade ou não é? Nós vivemos em um tempo onde não somos apenas conduzidos pelas nossas emoções a tomar decisões, Miriam, como somos conduzidos pela própria mídia digital em viver em função do nosso coração. Sabe aquelas frases de efeito: a vida é uma só para ser vivida?
Você não tem que dar satisfação para ninguém, viva a sua vida. São decisões ou são motivações erradas que estão levando muitas pessoas ao fracasso. Aqui é o próprio Deus que está parando dizendo assim: ei, cuidado, porque o coração, o teu coração, ele é enganoso. Quando ele está falando de coração, você sabe que ele não está falando aqui desse cara que bombeia sangue. Quando ele está falando de coração, Alexandra, ele está falando do quê? Ele está falando da nossa alma, da nossa mente. O que é a nossa alma e a nossa mente? Ela é construída basicamente com o quê? Com as nossas memórias, o nosso caráter, né? A nossa personalidade, as nossas emoções, como nós tratamos conosco mesmo, os nossos sentimentos, como nós tratamos o outro. Então, onde nós estamos errando hoje nas nossas decisões e estão nos levando ao fracasso? É quando nós estamos tomando ou uma decisão baseada numa emoção momentânea. Por exemplo, eu vou vender essa casa porque eu não aguento mais esse vizinho. Eu vou vender essa casa porque ela é longe do trabalho atual. São decisões que eu estou tomando apenas baseadas em emoções ou sentimentos. Quem está me entendendo, diga amém. Eu não busquei uma direção. Pastor, mas eu devo buscar uma direção para tudo de Deus? Eu não digo que você é obrigado, mas a melhor fonte de decisões está em Deus. É por isso que ele diz assim, ó: maldito o homem que confia no seu próprio coração, ele será como um arbusto solitário, ele não vai ter esperança na sua vida, vai habitar em lugares desolados, estéreis, que não tem vida, será numa terra salgada, que não brota nada, e ninguém vive, vai ficar sozinho. Quem toma a decisão baseado no seu coração, fica sozinho. Por isso que ele vai dizer no verso 7, agora feliz é aquele que quando ele vai tomar decisão, ele busca essa decisão na confiança no Senhor. Ele diz, é como árvore. Agora não é um arbusto pequenininho, desolado. Ele diz, será como árvore plantada junto a um rio, suas raízes vão se estender de uma forma muito longa até as águas correntes, e ele não precisa se incomodar com o calor, porque as suas folhas continuam verdes. Ele não teme os longos meses de seca, porque ele sempre vai continuar produzindo frutos. Então a Bíblia, ela está nos estimulando a buscarmos decisões, por menores que sejam o impacto dessas decisões em Deus. Pastor, mas eu devo ficar perguntando para Deus tudo? Se eu não aprender a tomar decisões baseadas na direção de Deus nas pequenas coisas, eu não vou buscar a direção dele nas grandes coisas. Você entende isso? A Bíblia diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Tem muita gente, Lucas, tomando decisão, a pequena, ele fala, não, eu vou pelo meu próprio coração. Eu vou pelo meu próprio coração. E quando chega na decisão do que é grande, do que é importante, ele está perdido. Por quê? Porque ele sempre continuou andando no seu coração. Não aprender a tomar decisões baseados no coração de Deus, na direção de Deus, confiando em Deus, no que é pequeno eu nunca vou fazer no grande. Eu não vou aprender. Eu preciso desenvolver um hábito, uma cultura de ouvir a voz de Deus. Fala assim, pastor, mas como que Deus fala? Calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Eu vou te ensinar como você entender o coração de Deus hoje, e você decidir nas pequenas e depois nas grandes coisas segundo o coração de Deus. Mas vamos colocar, qual é o maior inimigo das nossas decisões hoje? Nossas emoções, nossos sentimentos, nossas memórias. Tem pessoas tomando decisões baseado no quê? Nas suas dores, nas suas feridas, nos seus traumas. Toda decisão que ele vai tomar, que é importante na sua vida, passa pelo coador do seu passado. E esse coador está contaminado com o cheiro da cebola, com o gosto do alho, das suas dores do passado. Um café temperado com alho é bom? Com cebola é bom? Não, mas está ali. Cebola é bom para o arrozinho, é ou não é? O alho é bom no franguinho, mas no café não. Concorda comigo, gente? Só que muitas vezes o nosso coração nos engana por conta desses traumas. Quantas pessoas deixaram de ter perderam a oportunidade de um emprego, uma oportunidade boa, uma porta aberta boa de emprego? Por quê? Porque alguém falou para ele que aquele ramo de trabalho era ruim, e as suas emoções contaminaram a sua decisão. Quantas pessoas deixaram de viver grandes coisas por conta dos sentimentos que ele tem por alguém? Chegou, viu alguém, já não gostou, aí eu não vou ficar aqui. Ou porque teve um problema que não foi resolvido, o sentimento com o outro, ele infelizmente fracassou nas suas decisões, e lá na frente ele vai se arrepender e dizer assim, mas por que eu não decidi errado? O poder é nosso. A decisão, ela está diretamente ligada a um princípio
que Deus vai estabelecer na criação de tudo, que é o princípio do livre-arbítrio, poder de escolha. Todas as nossas decisões estão diretamente ligadas ao nosso livre-arbítrio. Inclusive alguém que no passado deu legalidade para espíritos malignos agirem na sua vida, lá no ocultismo, lá no envolvimento com o ocultismo, quando ele conhece a Jesus, ele tem, preste atenção, por mais que ele tenha aberto portas, essas portas dão legalidade, mas ele tem que começar a viver essa transformação na sua história, quando ele faz o uso do seu livre-arbítrio, dizendo: eu não quero mais. Por mais que no teu passado você tenha feito escolhas erradas, dá para você começar a mudar a partir de agora. Diga amém de novo. Por isso não podemos decidir segundo o nosso coração. O segundo inimigo, Zulu, que nós encontramos das nossas decisões, infelizmente isso acaba acontecendo, é o conselho dos ímpios, ouvir pessoas erradas. Por isso que o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quando nós seguimos o conselho do ímpio, quando fala do ímpio, é aquele que não conhece e não vive a verdade da palavra de Deus, não conhece o princípio do Criador. Então tem pessoas que você às vezes está falando de um casamento que está passando por uma crise, e a pessoa diz assim: não, larga dele, mulher, pelo amor de Deus, se eu estou com um homem desse, eu já tinha abandonado ele faz tempo. Esse é o conselho do ímpio. Pastor, mas você não conhece o marido. Jesus conhece e pode transformar, amém? Cuidado com o conselho dos ímpios. Quando você fala de uma oportunidade, de um negócio ilícito, uma coisa errada para alguém, ela fala: não, meu irmão, vai nessa. Isso é uma oportunidade, não se perde essa oportunidade. Cavalo encilhado só passa uma vez. É conselho de ímpio. Não segue o conselho dos ímpios, porque nossas decisões, elas são baseadas, influenciadas por ambientes e por pessoas. Sobre esses inimigos das decisões corretas, ele diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se ajunta na roda dos escarnecedores. Por que ele está falando de 3 grupos de pessoas: ímpios, pecadores e zombadores? Porque eles têm o poder de influenciar as nossas decisões. Terceiro inimigo das nossas decisões corretas são exatamente aqueles que estão vivendo em pecado. Ele diz: não senta na roda com eles. Por quê? Porque eles vão influenciar a tua decisão de forma errada. Pastor, mas os pecadores precisam ser salvos. Sim, você vai pregar para aqueles que estão vivendo longe da luz. Você vai levar a graça e a misericórdia de Deus à vida deles, amém? Mas você não pode ser influenciado por eles. E o quarto inimigo, os zombadores. Aqueles que é um zombador? Aquele que vive zombando de Deus, brincando com Deus, falando contra Deus. Ele diz: cuidado, isso daí vai te arrebentar. E hoje, infelizmente, baseado no coração, baseado nos ímpios, baseado nos zombadores, que algumas pessoas estão fracassando, algumas pessoas estão perdendo tudo, algumas pessoas estão, infelizmente, numa caminhada de derrota, numa ladeira de destruição. E alguns só dão conta, e o problema da decisão é isso, que eles só dão conta, Hugo, das suas decisões erradas quando ele chegou no destino que ele não queria chegar, que é a dor. Quando ele chega naquele lugar que Kleber fala: meu, mas por que eu fui tomar essa decisão? Aí foi tarde demais. Pastor, então como que eu não deixo o meu coração enganoso e perverso me levar para o fracasso? Eu separei aqui para vocês 3 balizadores para as nossas decisões. Qual é o farol? Quais são os faróis que Deus tem para que nós possamos tomar decisões de forma correta? Sua vida. O primeiro balizador: tome decisões baseado na palavra de Deus. Meu Deus, é isso só, pastor? Estava esperando assim um negócio? Sim, é tão simples. Você vai tomar uma decisão, passe essa decisão pelo filtro da palavra, a Bíblia. Porque o texto de Jeremias 5 diz assim: maldito o homem que confia na força do seu braço. Ele diz: confie no Senhor. Como que eu vou confiar em Deus? Como que eu vou tomar decisões segundo o coração de Deus? Ouvindo a voz de Deus. Pastor, mas eu não sei ouvir a voz de Deus, porque muitas pessoas elas estão esperando a voz de Deus de uma forma audível. E não estou dizendo que Deus não fale de forma audível, mas todos nós, independente de termos um relacionamento de mais intimidade para ouvir de voz audível ou não, podemos ouvir Deus, porque Deus fala através da sua palavra. Salmo 119, verso 5 diz: luz para os meus pés é a tua direção.
Você vai tomar qualquer decisão na sua vida, passe pelo crivo da palavra. O que a palavra de Deus fala sobre este assunto? Estou cansado de viver no Brasil, o dólar agora chegando a R$6, tudo vai complicar, a economia eu vou embora desse país, vou morar na América. Aí ele vai tirar o visto, reprovado. Aí um amigo dele diz assim: rapaz, conheço uma pessoa que foi para a América através do coiote. Atravessa pelo México, facinho, R$15 mil. Aí ele vai dizer o quê? Vou orar para perguntar para Deus. Precisa orar? Não precisa. Por quê? Porque ele está indo fora da lei. Fora da lei. A lei americana não está aprovando ele entrar no país sem o visto. O visto é a legalidade que ele tem para entrar. Inclusive aquele que entrou com visto e passou de 6 meses também já está fora da lei. Quem está me entendendo? Diga amém. Não precisa de um profeta, não precisa de uma revelação, não precisa nem de um texto, pastor, mas na Bíblia não está escrito: bem-aventurado aquele que não entra na América sem visto. Não tem esse texto bíblico, mas não precisa ter esse texto bíblico tão explícito. Basta você entender que está fora da lei. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que vem contra a lei, ele vai viver maldição. Dificilmente vai: pastor, mas eu conheço gente que rompeu. Sim, mas a palavra de Deus, ela é o nosso balizador. Eu vou tomar uma decisão. O que a palavra de Deus fala sobre essa decisão? O que a palavra fala? Por exemplo, porque alguém pediu para eu emprestar o meu nome para ela comprar uma coisa, meu cartão, o meu CPF para tirar um carro, e eu estou em dúvida se eu empresto o nome ou não. Vou para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Não seja fiador do outro. Mas é que é meu filho. Não seja. Mas é que é meu irmão. Não seja. Você pode insistir. Jesus não vai dizer assim: está errado. Não, a palavra dele ele já deixou. Então o primeiro balizador para todas as minhas decisões, eu devo ir para a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Tem dúvida sobre para onde ir? Palavra. Tem dúvida sobre o que fazer? Palavra. Está confuso sobre qual decisão você vai tomar? Palavra. Busque a direção na palavra. O que a palavra fala sobre isso? Eu estou namorando. Será que esse namoro é de Deus? Busca na palavra. O que a palavra de Deus fala? Quem é essa pessoa que você está namorando? Eu estou namorando com uma pessoa que ela não professa a mesma fé do que eu. O que a Bíblia diz da pessoa que não professa a mesma fé que você? Julgo desigual. O que vai dar? Ruim. O que é julgo? Era você pegar 2 animais que tinham o mesmo porte, que eram da mesma classe, colocava eles numa mesma canga e eles puxavam com a mesma força aquela carroça, aquela situação. Então deviam ser 2 cavalos, 2 mulas, 2 bois. Não dava para colocar um cavalo e um boi, um cavalo e uma mula. Por quê? Porque o ritmo era diferente. Um cavalo mais alto e um potrinho pequenininho. Por quê? Porque um vai ficar puxando mais peso, o outro não. Vai dar ruim, vai dar BO. O que a Bíblia fala? Julgo desigual. Pode insistir? Sim ou não? Sim. Mas vai dar certo? Dificilmente. A palavra estabeleceu: luz para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, ela precisa nos dar a direção. Por isso ele diz: confia em Deus e será como árvore plantada junto a rios. Vai ter folhas no tempo seco, vai ter frutos nos meses de calor. Pronto, eu estou lá alinhado. Pastor, mas o que eu estou decidindo, eu não encontrei resposta na palavra. Se você não encontrou resposta na palavra, você tem que colocar sua barba de molho. É bom esperar. Você tem que entender o coração de Deus. Pastor, encontrei a direção na palavra. É sim. Decido já? Não, esse é o primeiro. Agora eu vou para o segundo balizador. Qual que é o segundo balizador que a Bíblia agora, a palavra de Deus me ensina? O segundo balizador para tomar decisões é: busque conselhos. Busque conselhos. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo em Provérbios 11:14, por gentileza. Provérbios 11:14. Provérbios 11:14 diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Em algumas versões diz há sabedoria. Sem conselhos, ele diz, o povo vai cair. E claro, conselhos sábios. Você quer tomar uma decisão? Busque conselhos. Não busca conselhos sábios. Preste atenção que a Bíblia não está dizendo assim, não havendo conselhos. Está dizendo não havendo conselhos sábios. Porque tem gente que ele está tendo conselho, mas está tendo conselho da pessoa errada. É o conselho do ímpio. Lembra o conselho do ímpio, Salmo 1? Ele falou, cuidado com o conselho do ímpio.
Pastor, mas como é que eu vou buscar conselhos? A Bíblia diz: não havendo sábios conselhos, então procure os conselhos sábios. Nós precisamos entender que existe a sabedoria humana, que fala desse conhecimento, e a sabedoria divina, que Tiago diz: aquele que não tem, peça ao Senhor. Aqui esses conselhos sábios são os conselhos que vêm do coração de Deus. Pastor, como que eu vou escolher conselheiros? Anota lá se você gosta. Primeiro, ouça conselhos de pessoas que andem com Deus. Ande com Deus, que tenha um coração em Deus. Porque se você quer buscar confiar em Deus e ouvir a voz de Deus, você tem que ouvir quem ouve a voz dele, amém? Sim ou não? Essa pessoa anda com Deus? Não. Então hoje ela não é uma possibilidade de bom conselheiro para mim. Segundo grupo de pessoas que eu vou buscar conselho, dentro do primeiro, uma segunda fase, ouça conselho de pessoas que têm experiência sobre isto. Tem que ter experiência. Vai pedir conselho sobre casamento para quem divorciou 3 vezes e está frustrado com o casamento. Vai pedir conselho sobre vida cristã para quem está frustrado com a igreja, até um desigrejado. Vai pedir conselho sobre abrir uma empresa para quem faliu 4 empresas e hoje está fracassado no negócio. É uma boa possibilidade de conselho? Sim ou não? Não, tem que procurar conselho. Terceiro grupo de pessoas que eu preciso entender quando eu vou buscar conselhos, Alain: pessoas que me amam. Essa pessoa tem um carinho comigo, tem afeto, temos um relacionamento. Não adianta você tentar procurar conselho de quem não gosta de você. Ele é bem sucedido, mas não gosta de você. Esse conselho vai passar por quê? Pelo crivo da alma dele, que não gosta de você. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, qual é o problema quando a gente vai falar de conselhos? Os maiores inimigos dos nossos conselhos: primeiro, a procrastinação. A gente fica procrastinando buscar um conselho. Eu vou procurar o pastor Cláudio, a agenda dele é lotada, amanhã eu falo. Aí entra no carro, a mulher falando e conversou com o pastor: não, amanhã eu falo, hoje estava corrido. Não, hoje eu estou com fome. Procrastinação. Cuidado com a procrastinação, é o inimigo de bons conselhos. Segundo inimigo de bons conselhos: orgulho. Gente orgulhosa não gosta de conselhos. Gente soberba. Um dos pontos principais para procurar conselho tem que ser humilde. Por quê? Porque o orgulhoso acha que ninguém pode conduzir ele de uma forma correta. Ele acha que ele é o centro das atenções, o último biscoito do pacote, a cereja do bolo, e ele sabe tudo. Cuidado com a soberba. A soberba precede a queda. Humildade. Para pedir conselho tem que ser humilde. Mas terceiro, não tenha vergonha. Inimigo de conselho é a pessoa ter vergonha. Mas eu vou falar sobre isso. Não tenha vergonha, seja ousado. Ouça pessoas que podem te abençoar. Vai comigo para a gente encerrar esse tópico e já vamos partir para o último ponto da mensagem. Provérbios 24:6 diz assim: portanto, não saia para a batalha, não saia para a guerra sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. Ele está dizendo: está vivendo em guerra? Todos nós em algum momento estamos vivendo algum tipo de guerra. Sim ou não? Todos nós estamos vivendo, Thalita. Ele diz: não saia para a batalha sem uma boa orientação. Você está entrando num desafio, está entrando, vai abrir um negócio, vai começar uma empresa, vai mudar de emprego, vai mudar de cidade. Você está entrando num desafio, você entende que aquilo dali tem uma guerra até espiritual. Ele diz: então tenha uma boa orientação. Essa orientação pode vir da palavra, pode vir dos conselheiros que têm a palavra. E ele continua dizendo: porque com muitos conselheiros se obtém a vitória. A vitória vem nos conselhos. Pode dizer amém por isso? E o terceiro e último balizador: para quem quer tomar decisões corretas, paz de Deus no seu coração. 2 textos bíblicos, abra sua Bíblia comigo em Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. Enquanto você abre, deixa eu te dizer: primeiro você vai para a palavra, aí a palavra te deu direção. Segundo, você vai para o conselheiro, o conselho te deu a direção. Positivo, positivo. O terceiro é a paz. Tem muita gente que está querendo cortar caminho e ele vai para a paz, mas não é uma paz, presta atenção. Eu falei: o terceiro balizador é a paz de Deus, Márcio. Não a paz do coração obstinado, é a paz de Deus no coração do homem. Olha o que diz o Colossenses 3,15: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Vai tomar uma decisão: vou trocar de emprego. Fui para a palavra disse vai. Fui para o conselheiro disse vai. Fui para a entrevista. Quando cheguei na entrevista,
perdi a paz no meu coração. Estava empolgado, Paulinho, estava empolgado, vou ganhar mais, essa oportunidade, vou romper profissional. Mas quando cheguei na empresa, perdi a paz, o coração fechou. É o Espírito Santo que habita em você. Que se o Espírito Santo habita em você, quem tem o Espírito Santo habitando em si, diga amém. Pastor, como eu posso saber? Se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, genuinamente o Espírito Santo habita em você. Então a partir do momento que você buscou direção na palavra, a partir do momento que você buscou conselhos, então agora Ele vai ser o árbitro da sua alma, e Ele pode simplesmente tirar a sua paz. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. Se você não tem paz para tomar uma decisão, para fazer um negócio, se você buscou uma direção de Deus na palavra, buscou um conselheiro, está tudo ok, mas faltou a sua paz, é o próprio Espírito Santo que Ele está arbitrando, dizendo: não vá, não faça coisas que Deus não te trouxe paz. Vai comigo em Filipenses 4:6 agora. Não vivam ansiosos por coisa alguma. Eita ansiedade! Não vivam ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Não haja na ansiedade. Você quer tomar uma decisão? Ora para Deus pedindo o que vocês precisam e também agradecendo. Ele diz assim, verso 7: então vocês experimentarão o quê? A paz de quem? Que excede todo entendimento, que guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Estou fazendo um negócio, estou tomando uma decisão, preciso fazer uma escolha. O que eu preciso? Eu preciso não estar ansioso, orar a Deus pedindo aquilo que eu preciso e entender o coração de Deus. Ele vai me trazer uma paz. Ele diz, então experimente a paz de Deus. Se não tem paz, não vai. Pastor, eu não estou tendo paz para fazer essa mudança. Não vá. Eu não estou tendo paz para tomar essa decisão de negócio. Não vá. Eu não estou tendo paz para comprar esse carro. Não vá. Não faça sem paz que vem de Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Porque se nós estamos andando segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a confiança no Senhor, significa que Ele está nos conduzindo. É o Espírito Santo que vai nos conduzir. Quando dependemos de Deus, é Ele que vai pôr ou vai tirar essa paz. É Ele que vai trabalhar ao nosso nível, a nossa alma no nível de entender qual é a vontade dEle.